Muito bem, meus amados. Eu quero chamar o Davi aqui na frente. A maioria dos irmãos, especialmente da igreja, sabe que o Davi Mork foi meu professor e da Leila, que já depõe um pouquinho contra a idade dele, não a minha. A Leila foi boa aluna. Eu percebi que eu não fui mencionado. E é um privilégio. Davi já esteve várias vezes aqui em Boa Vista, mas em nossa igreja é a primeira vez, né? Ele não foi apenas meu professor, eu participei do grupão, um tipo de grupo familiar que nós temos lá no seminário, né? Considero um dos meus discipuladores que eu tive no seminário, e muito do que eu aprendi, não apenas na sala de aula, mas na vida prática, foi com certeza com a vida deste pecador aqui do meu lado esquerdo. E é um privilégio. Ontem, como explicamos, com patrocínio da companhia aérea, ele não pôde estar aqui. Mas Deus em tudo estava no controle, e aqui estamos nós para ouvir a palavra do Senhor mais uma vez. Amém? Sem mais delongas, já oramos, quero passar a palavra para o Davi. Muito obrigado, boa noite para todos. Foi uma longa jornada para chegar aqui. Eu tenho uma política pastoral que eu prego tantas horas que demoro para chegar no lugar. Então preparem-se para 35 horas de pregação, que foi justamente isso que demorou para eu chegar até os irmãos, por causa de eu não sei o que aconteceu ou por que aconteceu. Antes de mais nada, um aluno nosso do primeiro ano do seminário, Felipe, alguém conhece Felipe? Levante a mão aqui. Alguns poucos. Ele mandou abraço para Kaique, Tiago, Luma, Yasmin e para o pai Vanderlan. Não sei se o pai está aqui hoje à noite, talvez em algum momento, mas eu dei o recado, tá bom? Está gravado. Irmãos, é como colocar um filé mignon diante de um Doberman. Colocar a palavra de Deus nas minhas mãos e uma audiência jovem, na grande maioria, com exceção talvez do pastor esposo e alguns outros aqui, que vieram em plena quinta-feira à noite para ouvir a exposição da palavra de Deus. Essa é a minha paixão. Paixão dupla, num certo sentido. Nós temos um site em que eu coloco as mensagens, artigos, tudo, palavra e família. Normalmente eu estaria aqui com a minha esposa ministrando uma conferência de famílias. É o que nós fazemos praticamente o tempo todo. Mas nesta noite ela está lá em Atibaia, inclusive, no lugar onde pode apagar as luzes só agora, onde o pastor esposa, os ex-alunos, por favor, fiquem em pé aqui. Os ex-alunos que fizeram pelo menos alguma coisa no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Nós temos vários aqui na frente e aqui também. Ok, muito bom. Pode se assentar. Eu estou no Seminário Bíblico Palavra da Vida há 30 anos. As más línguas dizem que eu só tenho meu emprego porque o meu sogro é o fundador e continua vivo. Então são 30 anos de investimento em muitas vidas. A minha filha foi do seu casamento, pastor. E a minha filha hoje tem 50 anos. Não é tão velha assim. Mas ela tem 4 filhos. A minha filha tem 4 filhos e foi da minha. Eu tenho fotos. Eu pedi para minha outra filha mandar, e talvez amanhã à noite eu mostro para vocês essa foto do casamento. Essa aqui é outra história. Não sei se eu devo contar essa aqui. A Leila se trocou na minha casa. Isso é o que eu posso falar, né? Antes do casamento. Mas tem outro fato inédito que os jovens dessa igreja não querem saber. Não vou falar agora. Mas talvez, se ele me trata mal, eu vou contar uma curiosidade do casamento deles. Você não quer que eu conte? Você sabe o que é? Eu vou falar. É que eu escrevi os votos de casamento desse casal. Porque eles esqueceram de fazer isso. Dos dois. Foi só ela. Mas a parte mais importante do casamento são os votos, o que define o casamento. Minutos antes, eu corri para o meu escritório, montei um monte, e ela prometeu o mundo para ele.
o mundo. Nunca vou me esquecer disso. Bem, irmãos, também sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia há 30 anos, primeiro adolescentes, depois jovens, depois começamos o ministério com casais da igreja. Pensei que logo iriam me passar para a terceira idade, mas me deram o privilégio, desde 99, de ser pastor de exposição bíblica na igreja. Agora com menos frequência do que antes, mas o privilégio de fazer o que nós vamos fazer aqui. É trabalhar versículo por versículo, textos da palavra de Deus. Alguns fáceis e bem conhecidos, outros como o enigma de Eclesiastes difíceis. Eu falei da minha esposa nesse exato momento, agora já terminou por causa do fuso horário. Nós nos separamos, no bom sentido, e ela está ministrando esses dias para 150 esposas de pastor, participantes, seus maridos, muitos, do ministério que o meu filho é diretor executivo, chamado Pregue a Palavra. Já chegou aqui, já tem centenas, tem milhares de pastores que têm participado desse programa. E uma vez por ano, esposas de pastor, sem custo nenhum, passam 3 dias na nossa igreja e ela está expondo um assunto muito, muito importante, que é o Salmo 23. Ela vai trabalhar versículo por versículo para mulheres, quando Deus me pede coisas difíceis. E Deus tem feito isso na nossa vida nesse último ano. É uma das razões porque o livro de Eclesiastes tem se tornado um dos meus livros prediletos da Bíblia. Nós temos vivido esse ano o que Eclesiastes trata. Eu vou falar mais sobre isso, mas só para vocês saberem que temos alguns filhos, são 6, 14 netos. Não me conformo o fato de eu, tão jovem, ser casado com uma avó. Inacreditável. Davi é diretor do Ministério Palavra, Pregue a Palavra, viaja no mundo todo, em Cuba, Venezuela, inclusive um grupo patrocinado aqui de Boa Vista e outros lugares também, envolvido como um dos pastores da nossa igreja. A minha filha do meio, a sua Daminha, com seus 4 filhos, também reside em Atibaia, onde o marido trabalha como programador 3 dias, mas ganha o suficiente para trabalhar por Pregue a Palavra mais 2 dias e depois ministra na congregação da nossa igreja, também formado em teologia. Daniel, do lado direito, é capitão da aeronáutica americana, nos Estados Unidos, com 3 filhos. Steven, do canto inferior à esquerda, é pastor nos Estados Unidos. Aquela, de 23 anos, voltou para casa esse ano para nos socorrer, porque a nossa filha adotiva, do lado direito, que nós adotamos quando tinha 10 anos de idade, tem 2 filhos deficientes e, infelizmente, em meio a muita dificuldade esse ano, o marido abandonou o lar. Com isso, nós herdamos uma das nossas netas, a Radassa, do lado esquerdo, que é cardiopata, tem quase 16 meses e não pesa 5 quilos. Ela tem traqueostomia, usa oxigênio, alimentação pela sonda, e quem cuida dela é minha esposa e a minha filha, e enfermeiras que passam a noite com ela, que temos que contratar, porque ninguém aguenta 24 horas por dia. E quando eu falo da pequena Radassa, eu penso em Eclesiastes. Porque Eclesiastes apresenta para nós a vida como um quebra-cabeças. O enigma da vida. O fato de que nós somos limitados, miópicos, incapazes de predizer o que há de acontecer amanhã, e a vida não funciona como em alguns lugares, algumas igrejas e pastores gostariam que funcionasse e mentem para seu povo dizendo que funciona assim. Você decreta e Deus faz. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo que adota essa teologia da prosperidade vai quebrar a cara. E muitos vão se decepcionar com Deus, porque esse não é o Deus das Escrituras.
O livro de Eclesiastes apresenta a vida de uma forma filosófica, às vezes até parece depressiva, mas não é. É equilibrada. Não é nem pessimista, nem otimista. É uma mensagem tão atual, como já ouviram em parte ontem à noite, é que nós não temos ainda a caixa do quebra-cabeça que é a vida. Nós não temos o desenho mestre. Nós só estamos vendo, para mudar a metáfora, o outro lado do tapete que Deus está tecendo. Isso nos frustra um pouco. Muito. Nossa vida foi de ponta cabeça 16 meses atrás. Nós estivemos ministrando na Coreia do Sul quando soubemos que nasceu a nossa netinha, toda a alegria, quando descobrimos que tinha um buraco no coração dela, que não tinha uma artéria pulmonar, que ela iria morrer se não acontecesse alguma coisa. Em meio a tudo isso, então, nosso mundo virou de ponta cabeça, nosso ministério, nossos planos. A minha esposa hoje está presa dentro de casa. Ela só sai de casa se ela contrata uma enfermeira, alguém para ficar lá. Como entender tudo isso? O que nós fizemos de errado? Essa não é a pergunta. Eu vi a história certa vez de um pai que tinha 2 filhos com perspectivas opostas sobre a vida. Um filho era otimista demais. E o outro filho extremamente pessimista. Então o pai decidiu que essas perspectivas desequilibradas precisavam de uma boa dose de realismo. Então, para seu filho pessimista, ele comprou todos os brinquedos possíveis que você poderia imaginar e colocou no quarto do seu filho pessimista. E ele comprou um caminhão de esterco de cavalo e, colocou na garagem da sua casa para seu filho otimista. Qual foi a surpresa do papai quando os filhos chegam em casa e ele descobre o seu filho pessimista chorando dentro do seu quarto de brinquedos? Filho, qual o problema? Pai, tem tantos brinquedos aqui que eu sei que eu vou quebrar um deles. Que é isso? Ele desceu lá para a garagem da casa. E lá tem seu filho otimista. Um monte de esterco. Ele está brincando, fuçando em cada lugar. Pá, filho, o que você está fazendo? Oh, pai, com tanto esterco, eu tenho certeza que em algum lugar tem um cavalinho para mim. Ele não entendeu absolutamente nada. As pessoas podem se dividir em 2 classes, ambas desequilibradas. O livro de Eclesiastes corrige essas perspectivas. Certa vez alguém disse que o pessimista é a pessoa que se sente ruim quando se sente bem, por medo de que vai se sentir pior quando ele se sente melhor. Se você entendeu isso, acho que é bem você pregar e eu sentar. O otimista dá risada para esquecer. O pessimista se esquece de dar risada. Outra pessoa diz assim: no fim da jornada, o pessimista talvez seja aprovado certo. Mas o otimista se diverte muito mais na viagem. E talvez seja isso que Eclesiastes queira nos dizer. Vocês viram um pouco disso ontem à noite, no grande finale desse livro maravilhoso. Não pessimista, nem otimista, mas realista. A vida é assim. Alguns alegam que Eclesiastes é o único livro da Bíblia que foi escrito numa segunda-feira chuvosa, melancólica. Mas quando nós lemos o livro, nós entendemos inserido não menos de 7 vezes
uma declaração que nos leva acima do sol. Esse livro encaixa-se dentro de uma parte da Bíblia chamada os livros da sabedoria. Eu amo esses livros porque um dos meus pedidos de oração desde jovem era que Deus me fizesse uma pessoa sábia. Mas o que é sabedoria bíblica? A sabedoria bíblica significa adquirir a perspectiva do alto sobre o labirinto da nossa vida. Alguém disse que sabedoria é colocar uma cabeça velha sobre ombros jovens. O jovem, a característica principal do jovem é viver para o aqui e agora. Eu quero o que eu quero quando eu quero. É imaturidade. O mundo vive assim. A sabedoria bíblica não. Nós ligamos o GPS para sermos guiados pelo Senhor, pela bússola da sua palavra, pela lâmpada dos nossos pés. O que nós lemos em Salmo 119, o Salmo que diz isso. Desvenda os nossos olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A perspectiva do alto. E o livro de Eclesiastes, num certo sentido, um pouco simplista, mas se divide bem no meio, em duas partes. Aqui é uma pequena dica na sua leitura do livro. Seria muito legal que até sábado, aqui na igreja, domingo à noite, vamos também continuar. Você lesse o livro. Nós vamos tentar trabalhar capítulos 1 a 6, talvez um pouco mais. Só para pôr água na sua boca, para você mesmo descobrir uma perspectiva sábia sobre a vida. Nos capítulos 1 a 6, a frase debaixo do sol se repete muitas vezes. É a perspectiva horizontal. Dentro do labirinto da vida, quando o autor Salomão, o pregador Kohelete, fala dessa vida que não faz sentido, que parece totalmente confusa, em que Deus faz coisas que ele não entende, ele fica tateando no escuro, ele não sabe a direção. Porque a perspectiva dele, na grande maioria das vezes, é debaixo do sol. Quando nós chegamos na segunda metade do livro, de repente as coisas mudam. O que ele questionava, ele responde. Usando a palavra sábio ou sabedoria, não menos de 35 vezes. O autor termina capítulo 6 perguntando: quem sabe o que é bom nessa vida que parece tão fútil, tão transitória? E capítulo 7 a 12 respondem: Deus sabe. Ele pergunta: quem sabe o futuro? Ele responde: Deus sabe. Então, jovem, e esse livro é escrito para jovens principalmente, como viram ontem à noite, antes que os maus dias chegam, antes que é muito difícil seguir o Senhor. Algum dia eu vou escolher por Jesus, um dia eu vou servir a Deus. Não, se você esperar aquele dia, não vai chegar. A sabedoria, diz Provérbios, significa que você toma decisões em direção à luz e leva para mais luz, a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Mas cada decisão jovem que você toma em direção às trevas leva para mais trevas. É importante as decisões, por isso precisamos da perspectiva do alto. Isso que a palavra de Deus nos dá. Para começar, o livro trata da dura realidade da vida. Vamos ler capítulo 1, versículos 1 a 11. Eu não sei até onde nós vamos chegar, mas pelo menos essa parte com certeza. Escuta o que diz a partir de 1:1. Palavra do pregador
filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi, nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos pedir que Deus nos ilumine e encoraje, porque se eu não tratar bem esse texto, metade do povo aqui vai cometer suicídio hoje à noite. Nós vamos ver que tem boas novas escondidas aqui. Deus, por favor, ilumine os nossos olhos para entender não somente esse livro, mas também o enigma da vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a dura realidade da vida, e nós temos que tirar nossa cabeça da areia e encarar isso, é que eu e você, algum dia, vamos sofrer de dor de dente. Já aconteceu para a grande maioria, mas está vindo, prepare-se. Eu e você provavelmente teremos em algum momento um acidente de trânsito, como a minha nora teve sábado passado. A probabilidade é muito grande e muitos já passaram por isso também. Eu e você, nesse mundo malvado em que nós vivemos, seremos assaltados. Quantos já foram assaltados? Levanta a mão. Veja aqui a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu fiz isso na minha igreja, 95% de uma igreja de 1.000 membros. Algum calote, algum fraude, algum cartão clonado, algum assalto armado, algum veículo roubado. 95%, gente. Esse é o mundo real em que nós vivemos. Algum dia nós receberemos uma ligação que papai faleceu. Meu pai tem 91 anos de idade. Eu não sei se eu verei o meu pai outra vez. Só volto para os Estados Unidos em maio do ano que vem. Essa ligação virá. Seremos diagnosticados com uma doença séria que talvez seja a nossa última doença. Não adianta repreender, reivindicar, expelir em nome de Jesus. Vai vir. E eventualmente nós vamos morrer. Não fale essas coisas, pastor. Isso é para-raio, tá? Algumas pessoas batem em madeira, não sei de onde vêm essas coisas. Me desculpa, pastor, eu estou sujando o púlpito. Meu amigo, vamos acordar. Claro que há vida abundante em Jesus, há vitória, mas o livro de Eclesiastes está no cânon bíblico, a coleção de livros. Deus tensionou, porque nós precisamos encarar a realidade. O livro é o mais filosófico de toda a Bíblia, muito próprio para o jovem. Mas basicamente nós podemos dizer assim:
A vida não vem com uma garantia, 100% de satisfação ou sua vida de volta. Não é assim. Num certo sentido, a vida é o que nós fazemos da vida. Então, o livro de Eclesiastes funciona na Bíblia como um todo. Nós não vamos estudar o livro de Eclesiastes como se fosse o único livro da Bíblia. Graças a Deus, nós temos o outro lado da história. Como se o autor divino falasse, mas espera, vem mais. Faz um raio-x, como a lei faz, do coração do homem. E faz um raio-x do mundo em que nós vivemos. E mostra toda a falsidade. Todas as promessas fajutas. Não somente que o mundo, mas às vezes as igrejas triunfalistas oferecem, mas que não batem. E que nos decepcionam. Quando Deus não nos atende com todos os presentes que nós exigimos. Como viver num mundo assim? O que esse livro tem a ver com o Evangelho? O Evangelho verdadeiro exige que nós nos vemos como perdidos para sermos salvos. Eclesiastes nos mostra como mesquinhos, pequenos diante de um grande Deus misterioso, enigmático, mas que amou esse mundo de tal forma que sacrificou seu filho Jesus. Esse é o outro lado da história. Eclesiastes nos dá um vislumbre disso, mas a sua tarefa principal é desmascarar esse mundo pelo que é e nos propulsiona para ver Jesus. Em quem temos vida abundante, sim, Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. A verdadeira vitória não é declarar, em nome de Jesus, espantar todo o sofrimento, não. Nós aprenderemos nesse livro que coisas ruins acontecem com gente boa, mas nessas horas você vai confiar, ajoelhar, depender de um grande Deus que te ama. E sim, Senhor, tem um plano maravilhoso para a sua vida. E quando coisas boas acontecem, nós vamos curtir isso. Como presente de Deus. Nós somos miseráveis pecadores, nós não merecemos absolutamente nada. Tudo é lucro. Como eu fui tentado a reclamar duas noites atrás, quando por uma besteira não deixou eu viajar até Brasília, chegar até aqui. Era vontade de Deus, meus irmãos. Eu já vi várias coisas que ele fez, mas eu sempre penso nesses momentos. E o apóstolo Paulo, naufragado no meio do mar, eu num hotel em Campinas, curtindo a vida. Esse é o meu sofrimento? Tenha dó. Esse livro tem tanto para nos ensinar sobre a realidade da vida. Olha para capítulo 7, versículos 13 e 14. Ficaram entre agora meus versículos prediletos. Só 14. Não, 13 e 14 mesmo. 13. Atenta para as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que ele torceu? Não lute contra o inevitável. É o que o versículo está dizendo. Deus é soberano, tem tudo sob controle. Pare de espernear. Meus irmãos, o quanto eu tenho esperneado nesse último ano. Deus, eu tenho quase 60 anos, eu não quero voltar. Eu criei 6 filhos, Senhor. Eu adotei uma menina de rua com 10 anos de idade. Eu não quero criar uma nova família agora. E uma criança que não cresce, que precisa desses cuidados. Eu não entendo, Senhor. Abriu uma porta para nós a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Não ministramos principalmente mais do seminário, mas sim ministramos para missionários da palavra da vida na área de família no mundo inteiro. 1.400 missionários, 70 países onde a palavra da vida atua. Deus abriu e escancarou todas as portas para a paixão do nosso ministério fazer isso até o final dos nossos dias. De repente parou tudo.
E eu esperneando, Deus, eu não entendo. Deus, baixa a bola. Você é servo. Eu sou o Senhor. Se eu quero colocar você no banco da reserva, problema meu, ou talvez problema teu. Mas olha o que ele diz, olha o realismo do versículo 14. Aqui é a nossa pincelada do livro. No dia, que conselho sábio, meu amigo. No dia da prosperidade, goza do bem. Diga amém, aleluia, curta a vida. Louve a Deus, ó Senhor, obrigado pela minha comida, pela minha bebida, pela minha esposa, pelo meu trabalho. Que eu possa assistir o meu time, jogar bola. Eu não tenho grandes dificuldades nesse momento. Amém, irmão, é isso. Louve a Deus. Mas, considera, mas no dia da adversidade, tudo vai mal. Tem mais mês no final do dinheiro do que dinheiro no final do mês. Aquela doença crônica. Eu estou falando todos que eu tenho. Que não sara. No dia da adversidade, considera que Deus fez assim este como aquele. Não tem uma bolha em volta da sua vida porque você é crente. Você não levanta o sinal da cruz e espanta sofrimento em nome de Jesus, porque Ele usa sofrimento para nos esculpir a imagem de Jesus. É o maior instrumento na vida dele. Acorda, igreja. É bênção também. Mas por que Deus faz isso? Olha aqui é um tema principal, um dos temas principais do livro. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vez após vez, nesse livro ele vai falar isso. A vida é um mistério. Você não sabe do que virá amanhã. A vida é um vapor. Revel, palavra vaidade, repetida 35 vezes no livro. Não confie no amanhã. Não confie na sua bondade. Não confie na sua santidade. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Eu faço minha oração ansiosa, eu até anoto mensagem. Eu gosto disso. Anoto mensagem do pregador. Isso é fantástico. Queria exportar vocês para a minha igreja em Atibaia. Mas não é pó mágico que faz você agora só o abençoado do Senhor. Não, porque amanhã pode ter um acidente de trânsito. Amanhã seu filho pode ser diagnosticado com leucemia. Porque Deus é Deus. Ele nos mantém nesse mistério de desejar conhecer o amanhã, mas não poder conhecer o amanhã. E isso nos conduz até Jesus. Essa pergunta. Como viver num mundo imprevisível e incontrolável e que não se comporta? Olha para um dos meus textos prediletos do livro, 3:11. Eclesiastes 3:11 diz a mesma coisa. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Amanhã nós vamos tratar essa questão do tempo de Deus, aquela poesia fantástica, mas totalmente mal interpretada do capítulo 3. Há um tempo para nascer, um tempo para morrer. O autor está frustrado com isso, porque ele não sabe que horas são. Mas também Deus pôs eternidade no coração do homem. O que é isso? Uma lacuna, um vazio do tamanho de Deus. Não importa quem.
Existe essa lacuna no coração das pessoas, um desejo pelo imortal, um desejo de conhecer o significado das coisas, um desejo para entender as coisas, um desejo, uma curiosidade sobre o futuro. É característica do ser humano. O meu cachorro, bom, não tenho mais cachorro, mas se eu tivesse, meu cachorro não ficaria meditando cada dia. Davi, eu estou pensando em passar férias em Disney esse ano. O cachorro não faz isso. O cachorro não faz planos assim. Não tem curiosidade sobre o amanhã. Deus pôs isso no meu coração, no seu. De entender o significado do universo. De ter imortalidade. Uma vida que valeu a pena ser vivida. Olha o que ele diz no final. Deus pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Só Deus sabe. Só Deus dá significado. Só Deus conhece o futuro. O autor está dizendo, busque a Deus. É a sua única esperança. Eu gostei tanto. Desculpa, não é bajulação, mas o pastor me mandou para eu saber exatamente o que vocês trataram enquanto eu estava passeando no aeroporto de Brasília ontem à noite. Tudo isso culmina no final da história. Eu gostei muito da grande ideia colocada na mensagem de ontem à noite. Diante da brevidade da vida, devemos aproveitá-la à luz da eternidade. Eu vou colocar isso de outra forma, mas é isso. Jovem, por favor, isso muda a sua vida. É hoje, é agora. A perspectiva da eternidade deve gerar prazer responsável. No dia da prosperidade, aproveite ao máximo. Nós temos crente que parece que foi batizado por imersão em suco de limão, com vinagre. Chato. Que é isso? A vida é um presente de Deus. É para ser curtida. Isso não começou com o Facebook, viu? As curtidas. A busca pelo Criador deve ser a prioridade diante da perspectiva de uma vida passageira. O livro todo, 35 vezes essa palavra. Revel. Vaidade. Transitório. O tempo corre. Invista hoje para amanhã. Pense no único que dá significado para tudo que você faz na vida. Aquele que você não pode dar um copo de água em nome de Jesus, que não vai ser lembrado para todos sempre. Ele não é injusto para ficar esquecido. O mundo vai nos esquecer. Acabamos de ler isso no capítulo 1. É muito difícil para mim estar sem minha esposa, que nós temos todo dia o que nós chamamos de tempo de sofá. Que é uma disciplina, mas um prazer, em que assim que nós dois chegamos em casa, nos afastamos, sentamos, compartilhamos o que aconteceu do dia, num certo sentido, carimba o meu dia. Alguém desse mundo sabe o que eu fiz hoje. Aqui eu estou sozinho. Estou mandando um recado para ela pelo WhatsApp o tempo todo. Acabei de tomar café. Tomei banho. Nadei um pouco na piscina do hotel. É como se isso desse credibilidade, autenticasse a minha vida. Mas não precisa disso. Seu cônjuge não pode te dar o que seu coração anseia. Seus filhos não podem dar isso para nós. Seu ministério também não pode fazer isso. É só Deus que pode fazer isso. Então nós investimos hoje para sempre. Porque Ele há de lembrar. Os seus bisnetos vão nem se lembrar de você, hein? Sabia disso? Não vão saber o seu nome.
Se lembra do seu nome, talvez lembre da sua profissão. Não vão lembrar da sua profissão. Nós caímos no esquecimento, mas não tem problema. Quando se vive acima do sol, tem alguém que lembra e galardoa por todos sempre. Apenas o temor ao Senhor imputa significado eterno a uma vida passageira. Esse é o grande finale do livro. Outra maneira de encarar isso seria essa declaração. Irmãos, comamos, bebamos, desde que seja água. Brincadeira. E alegremos-nos. Enquanto investimos na eternidade. Porque amanhã nós viveremos. Como somos diferentes daqueles seus colegas que acordam segunda-feira mal-humorados porque não têm razão de vida. Não têm razão de investir os seus bens na eternidade, em missões, para expandir o evangelho ao redor do mundo. O livro termina com essa ideia: tudo tem significado. Vaidade de verdade? Não, ele diz, Deus vai lembrar tudo que você fez. Curta a vida e invista na eternidade. Eu acho que eu não preciso nem pregar outra mensagem, pastor. Você já falou ontem à noite, eu falei agora, então vamos comer pizza. Curta a sua vida, os presentes que Deus dá. Invista no eterno. E o mais Deus fará. Amém? É o livro de Eclesiastes. Agora vamos voltar para esse texto. E vamos fazer o que eu fui chamado a fazer, que é a exposição bíblica. Agora foi a pincelada do livro todo. Vamos encarar Salomão como cientista. Que vai dissecar, não um sapo no laboratório da universidade, mas a vida. O cientista se apresenta nos primeiros versículos. Primeiro versículo, mais um parágrafo que vem depois do capítulo 1. O cientista, eu entendo ser Salomão. Alguns eruditos têm alguns argumentos para dizer que foi um gênero literário que alguns adotaram, como quando a gente assiste filme hoje sobre um presidente dos Estados Unidos, mas não exatamente o presidente, alguém que finge ser o presidente como se fosse o presidente. Mas eu tenho dificuldade com essa perspectiva. Tudo no texto nos leva a entender que é Salomão. A palavra do pregador, talvez a sua Bíblia tenha outra tradição, mas a palavra hebraica é kohelete, que vem de um verbo kahal, que significa assemblar, reunir, juntar, como nós estamos fazendo aqui. Quem fala para uma assembleia se torna o assembleano. Não, assembleano eu acho que não pega bem, né, pastor? A ideia é quem congrega, é o nome dado para ele. A especialidade dele era comunicar a palavra de Deus. O final do livro, contra a capa de Eclesiastes, mostra isso. Depois diz que ele era filho de Davi, tinha muitos filhos de Davi, rei de Jerusalém, agora se estreita mais, mas tinha muitos reis também. Só que no decorrer do livro, a partir do versículo 12, nós aprendemos, só tem um que qualifica como autor aqui, é Salomão, o homem mais sábio. Olha o que diz 12 a 18. Na primeira pessoa, eu, Kohelete, ele se identifica. Vai dar a biografia dele. Venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Agora, um filho de Davi sobre todo Israel, isso só pode ser Salomão, porque logo após Roboão, o reino foi dividido. E agora a biografia dele, nós conhecemos a história dele. Apliquei o coração a esquadrinhar, informar-me com sabedoria de tudo quanto se sucede debaixo do céu. A perspectiva horizontal, sem Deus na equação ainda.
este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. O quê? Descobrir o significado da vida. Eu me empreendi para fazer isso. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Perspectiva horizontal. Ele dá a conclusão. Tudo era vaidade e correr atrás do vento. Fútil. Impossível. Pegar um bocado de ar. Oh, peguei. Não, escapou pelas mãos. É o cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. E não chega a lugar nenhum. É o cientista, Salomão, dando os resultados da sua experiência. 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Porque Deus entortou. E o que falta não se pode calcular, claro. A ideia aqui é uma fórmula matemática. O que eu não tenho, eu não quantifico, porque eu não tenho. A vida é um mistério, ele diz. Disse comigo. Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos. 1 Reis 3 diz isso. Os que antes de mim existiram em Jerusalém. Os outros reis, voltando até Melquisedeque, séculos antes. Ele era o maior em sabedoria, com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele não está falando da sabedoria que Provérbios vai tratar, de piedade aplicada na vida real. Aqui em Eclesiastes está falando mais de inteligência vazia, horizontal. Essa perspectiva que ele adota na primeira parte do livro para dar um chute em tudo em que a gente depende para significado. Amanhã veremos. Ele dá um chute no capítulo 2 em projetos, prazer, trabalho, inteligência. As colunas da sociedade. E ele chega à conclusão, venha saber, que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. É só ver as estatísticas de suicídio, são mais altos nos países mais desenvolvidos. O governo acha que educação é resposta para todos os problemas. Eu digo, dá uma educação maior para o povo, sem dar-lhe Jesus, e você cria diabos mais espertos. É isso. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Esse é o cientista. Amanhã veremos 3 experiências que ele conduziu dissecando a vida. Mas versículo 2 nos apresenta a hipótese. Hipótese é aquilo que ele vai testar. Versículo 3 vai acrescentar mais um pouco. O que ele espera descobrir. Alguns de vocês já trabalharam isso na universidade. Talvez uma tese ou TCC. Trabalho de conclusão do seu curso. Uma outra versão diz assim: que grande ilusão. Que grande ilusão. Tudo é ilusão. Vaidade de vaidades, vaidade de vaidade, tudo é vaidade 5 vezes. Essa hipótese. Nada presta, nada permanece, nada traz significado verdadeiro. Meu coração continua vazio. Interessante que o livro começa e termina com essa declaração, uma técnica literária chamada inclusio, para fechar o pacote, e depois ele dá a conclusão. Tema a Deus, porque Ele vê tudo, Ele sabe, Ele galardoa, só Ele satisfaz. Versículo 3, eu chamo a pergunta da pesquisa. A pergunta é assim:
Que proveito meu. A palavra proveito aqui, saldo. O que sobra no final de todas as contas. Que proveito, saldo tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Isso que eu quero descobrir. Agora ele vai começar a experimentar. Será que algo nos sobrevive? Será que algo tem substância ou tudo é algodão amargo, não doce? Como areia na boca. Gosto ruim. Algo pode satisfazer o meu coração. Então ele vai fazer a experiência, a primeira experiência, investigação nos versículos 4 a 11. Isso me lembra do que foi falado de Thomas Edison. Foi ele que inventou o álbum fonográfico. Ele que inventou filmes cinematográficos. Filmes. Foi ele que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Só temos luz hoje, em grande parte, por causa dele. Ele foi acusado de ser um grande fracasso, acredita, Thomas Edison. Ele respondeu, eu não falhei. Eu descobri 10.000 coisas que não funcionam. Esse é o livro de Eclesiastes. Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, não funciona. Só tem uma coisa que funciona. Intimidade com Deus, a perspectiva por cima do sol. Invista sua vida nele. 3 eternos. A pessoa de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus. Invista hoje para sempre, jovem. Quando nós olhamos para aquilo que Salomão experimentou, às vezes nós somos... não funcionou para ele, mas eu vou tentar. Diploma após diploma. Para ele não deu certo, mas para mim acho que vai. Eu vou fazer projetos, comprar casas, projetar jardins, plantar hortas, ter um sítio fora da cidade, bacana para eu me aposentar. E Deus diz, tolo, esse dia sua alma será requerida. Ele tentou pelo sexo. Não deu certo para ele, mas eu gostaria de tentar. Não funciona, jovem. É que Deus deixou que Salomão preservasse a autobiografia, o jornal científico dele, para nós não darmos cabeçadas na vida, nas paredes invisíveis, as leis universais e espirituais com que Deus criou o universo. Tão certas como a lei da gravidade. Eu vou fazer uma experiência aqui, eu espero que funcione, não sei se essa igreja é diferente. Opa, olha só. É a lei da gravidade. Eu não vejo, eu não entendo, os físicos não entendem. Como que uma massa puxa outra massa sem fios. Mas se você desobedecer à lei da gravidade, você vai se dar mal. Deus fez o mundo com paredes invisíveis, espirituais. Se você ignorar essas leis, você vai se dar mal. Deus permitiu que Salomão, o homem com mais condições, mais dinheiro, mais inteligência, mais poder, mais fama, experimentasse tudo, exprimindo das pedras secas da vida alguma gota de significado. E não achou nada. Para eu e você não gastarmos e desperdiçarmos a nossa vida, correndo atrás de bolhas de sabão. Nós podemos aprender. Última parte para essa noite. A primeira prova
Versículos 4 a 11 dão um chute, acho que é melhor descrever assim. Mostram a futilidade dos ciclos viciosos e intermináveis da vida. Ou seja, se você ficar com o sistema fechado, debaixo do sol, sem um Deus soberano, eu e você não passamos de hamsters numa roda viva, interminável. Você acorda, você corre para o serviço, você trabalha, enfrenta trânsito, patrão chato, inadimplência de clientes. Você chega em casa 8 horas da noite, acabado. Você beija seus filhos, você come alguma coisa, assiste as notícias, cai morto na cama para repetir tudo no dia seguinte. Para quê? Para quem? Eclesiastes questiona. Se você não tem um Deus acima disso. Versículo 4, a vida vai e vem, mas nós deixamos pouco impacto na terra. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Isso irrita o autor. Nós que fomos feitos para dominar essa terra, vice-regentes de Deus, com cetro nas mãos para governar a terra fica e nós voltamos ao pó. Eu tenho pedras atrás da minha casa. Eu fico muito triste olhando para aquelas pedras, sabendo que algum dia as pedras ficarão e eu estarei na terra. Talvez por séculos. Versículo 5. Levanta-se o sol e põe-se o sol. Volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Essa palavra volta, literalmente, é a palavra que traz a ideia ofegante, se arrasta. O sol cansa também. Claro que é a terra indo em volta do sol, mas a impressão que dá é de fadonha, cansaço. O mesmo, dia após dia. Agora ele muda de leste para o oeste, agora ele vai de norte para o sul, versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se. Ele usa 4, 5 vezes aqui uma palavra hebraica que traz a ideia da roda viva. Não chega a lugar nenhum. Retorna ao seu circuito. O vento continua. Ciclos intermináveis. Os rios, versículo 7. Esse é um enigma. Não entendemos um pouco. Todos os rios correm para o mar. Mas o mar não se enche. Como que é isso? Até o mar morto, que não tem outra saída. Recebe, mas não aumenta, não diminui, continua igual. Ele se frustra com isso. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Isso leva para a frustração. Versículo 8. A primeira prova da hipótese dele. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. E agora ele trabalha da frustração, da insatisfação. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Nós também não nos satisfazemos. O vento vai e volta, o sol levanta e volta. Os rios enchem e não enchem, e voltam. Me lembra de Gollum, no Senhor dos Anéis. My precious. Eu faço imitação do... Essa parte você vai tirar da filmagem, né? My precious. Aquilo que mais desejava a sua alma, acabou destruindo a sua alma. Um anel.
O coração do homem não se farta. O vazio tamanho Deus só se satisfaz com Deus. Uma rápida aplicação. Isso vem mais da série de exposições no livro de Cantares que eu faço. Maior prova na vida de um jovem se ele abraçou o temor do Senhor ou as vaidades dessa vida na área sexual. Salomão tentou satisfazer o seu coração com 1000 mulheres. Não deu certo. Sexo não satisfaz. As pessoas estão bebendo como naufragadas no meio de um mar, um oceano de água, com almas desidratadas. E quando tentam se satisfazer bebendo água salina, salgada, se matam, encharcadas de águas e com almas desidratadas. A pornografia faz isso. Está matando os nossos jovens, matando a igreja. Um verme que se infiltra no coração da igreja e vai comendo de dentro para fora, vidas ocas, tentando satisfazer seus desejos não do jeito como Deus quer, frustrados, encharcados com sujeira e desidratadas sexualmente. Versículos 9 e 10. O que foi é o que há de ser, a mesmice dessa vida. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol, ele diz. Alguma coisa de que se possa dizer, vem, isso é novo. Não, meu amigo. Talvez a tecnologia foi recombinada e parece um novo iPhone, a Apple está produzindo algo. Mas comunicação e paixão por ela existe desde o início. Alguém certa vez disse, os antigos roubaram nossas melhores ideias. Já não há lembrança, versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam. Isso que mais entristece de tudo. Por que nós achamos que algo é novo? Porque nós não lembramos ontem. Somos tão finitos, tão limitados. Ah, mas eu tenho uma coisa nova. Não, meu amigo, você esqueceu, já foi. E o mais triste, da perspectiva horizontal num sistema fechado que não admite Deus como o nosso sistema educacional, é que nada permanece e nada satisfaz. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Nada permanece e o satisfaz. Da perspectiva debaixo do sol. Por isso, meu amigo, nós temos que olhar por cima. 7 vezes o autor injeta essa ideia, pontuando o seu livro. Tudo é vaidade, nada permanece, nada satisfaz. Aqui, mas meu amigo, Deus, tudo lembra, tudo sabe. Deus dá significado, Deus lembra de cada copo de água dado em nome de Jesus. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso labor por amor. Por isso investimos no eterno. Capítulo 2, 24 a 26 encerra essa parte. Eu só quero ler esse versículo. Que começa a dar resposta à solução. Isso para você não sair daqui tão cabisbaixo, tão triste, porque o autor nos levanta. Tudo tem significado quando Deus é o autor da vida. 2:24, nada é melhor para o homem do que comer, beber
Fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho, as coisas mais corriqueiras, mais simples da vida. Deus abençoa, Deus dá. Vi também que isso vem da mão de Deus. Cada vez que injeta Deus no sistema, nós temos a perspectiva por cima. Pois separado deste, quem pode comer? Quem pode alegrar-se? Ninguém. É fajuto. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Amém por isso. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Quem vive para essas coisas e não para Deus. Por isso, meu irmão, esse livro há de sacudir as nossas vidas, aquela perspectiva pessimista, ou até mesmo otimista demais, triunfalista demais. Não, nós vamos ter uma perspectiva realista. No dia da prosperidade, goza do bem, louve a Deus, grite aleluia. No dia da adversidade, lembre, Deus é poderoso. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está junto contigo nessa posição. E Ele sairá com você, porque há luz no final do túnel. Essa perspectiva. Comamos, bebamos, alegremos-nos, investamos no eterno, porque nós amanhã viveremos para sempre. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão prática, tão atual. Ajuda-nos ao decorrer dessa conferência em que nós vamos arranhar a superfície desse livro tão atual, tão contemporâneo, tão importante, que nos dá o real significado da vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.